O canal A Jornada é Sua apresenta Administração de Empresas. Aula 5. Princípio 80-20, gráfico de Pareto. Que tal utilizá-lo na gestão do seu tempo? Você já sentiu que, ao tentar conciliar os diversos compromissos e pendências da sua agenda, acabou fazendo um esforço enorme e não teve resultado à altura? Pois bem, essa sensação frustrante pode ser relacionada ao princípio 80-20, estudo bastante antigo, mas que se adapta à realidade atual e pode ajudá-lo na condução do seu dia. Muito esforço, pouco resultado. O princípio 80-20 foi criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto há mais de 100 anos. De acordo com este estudo, existe um forte desequilíbrio entre ações e objetivos alcançados. A proporção, criada apenas para estabelecer uma referência, indica que 80% dos resultados que atingimos se relaciona a 20% dos nossos esforços. Se você parar para pensar, isso significa que algumas ações específicas, estratégicas, nos dão um retorno muito maior do que outras. A dificuldade e o pulo do gato, entretanto, está em identificar em seu dia a dia quais ações que merecem sua prioridade e que proporcionam maiores resultados. Repare que, no dia a dia, é bastante comum acabar dispensando energia e tempo em ações secundárias que atolam sua agenda, projetos que o deixam estressado, mas que nem sempre lhe garante bom retorno. Observe isso com cautela e, com base nessa teoria, experimente redirecionar os esforços. Outras aplicações do 80-20. Observe uma carteira de cliente de algumas empresas ou a de um vendedor. Verifique quais são aqueles que respondem pela maior receita. Você pode observar, neste caso, mais uma aplicação do conceito 80-20. Não é difícil uma equipe se dedicar a um cliente exigente que demanda muito tempo de trabalho em função dos detalhes que impõe, quando possui uma participação mínima no faturamento da empresa. Por outro lado, o cliente maior, que lhe garante a segurança financeira no fim do mês, passa praticamente anônimo, o que é um perigo. Mais uma razão prática de que se deve dedicar foco ao que realmente interessa. Especialistas em administração de empresas costumam utilizar o conceito de Pareto para exemplificar que 80% das vendas estão relacionadas a 20% dos produtos. 80% dos lucros estão relacionados a 20% dos clientes. 80% dos resultados são obtidos por 20% dos funcionários. Gráfico de Pareto. Antes de explicarmos o gráfico de Pareto, vale uma rápida volta ao passado para entendermos como e quando isso tudo começou. Vilfredo Pareto, 1848-1923, economista italiano, descobriu em 1897 a lei denominada Princípio 80-20 ou Princípio de Pareto. O economista, com a sua teoria, conseguiu provar na sua época que a maior parte da renda das riquezas estava em poder da minoria das pessoas, ou seja, 20% recebia 80% da riqueza. A partir de Pareto e dos contínuos estudos de outros pesquisadores ao longo dos tempos, ficou provado que o princípio 80-20 tem sido de suma importância na análise da vida cotidiana das pessoas e na economia de equilíbrio entre causas e resultados. Como assim? Vejamos um exemplo de aplicação genérica do princípio 80-20. Se uma empresa constata que apenas 20% dos seus clientes garantem 80% do seu faturamento,
O mais sensato é dirigir esforços para esses clientes, no sentido de atendê-los de forma prioritária, com mais presteza e atenção. Essa lei pode ser aplicada também em outras funções organizacionais, tais como recursos humanos, gestão de materiais, e como não poderia deixar de ser, com base no programa de controle de qualidade total. Mas como relacionar o princípio 80-20 ao tema ferramentas de qualidade? Pela construção do gráfico de Pareto, pela identificação de problemas de qualidade e pela priorização das medidas a serem tomadas no sentido de saná-los. Vejamos isso na prática. O gráfico de Pareto é um gráfico de barras que permite determinar quais problemas são prioritários. É um diagrama de barras verticais que apresenta informações para identificar o problema e, posteriormente, dar prioridade aos temas. Após a coleta de dados, as barras representando as maiores quantidades são colocadas à esquerda do gráfico e vão crescendo para a direita, à medida que a quantidade de ocorrências vai diminuindo. A seguir são descritos os passos para montar o gráfico de Pareto. Determinação do tipo de perda que se deseja investigar. Especificação do aspecto de interesse do tipo de perda que se deseja investigar. Organização de uma folha de verificação com as categorias do aspecto que se decidiu investigar. Preenchimento da folha de verificação. Contagem, organização das categorias por ordem decrescente de frequência, agrupamento daquelas que ocorreram com baixa frequência sob denominação outros e soma total. Cálculo das frequências relativas, das frequências acumuladas e das frequências relativas acumuladas. Conclui-se assim que o gráfico de Pareto aplicado à gestão da qualidade demonstra, em termos de prioridades, em que ordem os problemas devem ser resolvidos. Veja um exemplo a seguir. Inicialmente, devemos criar uma tabela que represente a lista de não conformidades da linha de chapas. Após a elaboração da lista de não conformidades, já temos os elementos necessários para a construção do respectivo gráfico de Pareto. Fácil e prático, não é mesmo? Procure uma situação no seu dia a dia para aplicar o gráfico de Pareto. Você verá que ele será muito útil. Te espero na próxima aula. Compartilhe, inscreva-se e curta nosso canal. E não se esqueça que a jornada é sua!